pouquinho do lado rubro-negro lá carioca, vamos falar um pouquinho do tricolor, do Fluminense, que tem aí também se mexido no mercado. Jorge é um nome, Keno é outro nome. E aí a pergunta que fica é, esse Fluminense já fez uma temporada muito boa. Basicamente, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, né, uma temporada, um baita de um trabalho do Fluminense ali, onde para muitos não tinha um elenco até para brigar pelo que acabou brigando. Mas está se movimentando também. Ô, Calçade, Jorge, que é um cara bem conhecido já, bem rodado. Keno, que também que já rodou o mundo, voltou, já fez bons trabalhos aqui no Brasil, Palmeiras, Atlético e tudo mais. Bons nomes pro Flu? Acho bons nomes. Frente ao Fla, o nível de atuação do Flamengo no mercado é outro. Uma coisa é dentro do campo, clássico, isso pode igualar. Mas você friamente, a resposta é não. Mas as contratações do Fluminense são contratações assim que encaixam perfeitamente na ideia do Fernando Diniz. Então você tem que entender o que é um treinador já numa outra temporada, podendo aí sim pedir jogadores que ele acredita que são muito importantes para o estilo de jogo dele. O Jorge tem qualidade. O que é o Fluminense? É um time que se agrupa muito num lado do campo e faz um jogo muito curto ali, bota o adversário no bobinho. Ele precisa de jogadores muito técnicos para fazer isso. Sem técnica ele não consegue fazer. Então ele está trazendo o Jorge com a perspectiva de o Fernando Diniz conseguir recuperar o Jorge. Porque o Jorge no Palmeiras, sim, o Jorge ficou atolado no Palmeiras. Ele via ali o Piquerez, falou assim, ficou na dele. Ele não incomodou em nenhum momento. O Fernando Diniz vai para a cabeça dele. Então é o seguinte, se ele topou ir para o Flu, ele vai ter que acordar. Porque ele vai ter um cara colocando o despertador na orelhinha dele o tempo todo, que é o Fernando Diniz. O Keno, jogador de qualidade, driblador, jogador pelo lado do campo, muito importante, velocidade. Então acho que o Fluminense foi para o mercado para trazer jogadores que se enquadram a uma proposta de jogo de um treinador que a maioria dos jogadores deseja ser treinado por ele. Então se reforçou bem, basicamente. Sim, a gente fala muitas vezes de contratações que não são aleatórias, elas são bem pertinentes. Por exemplo, no caso do Fernando Diniz, você já sabe o que ele pensa, o que ele vai fazer, parece que esses jogadores têm tudo para se encaixar. Num primeiro momento, mais facilmente o Keno, e no segundo, o Jorge. O Jorge precisa recuperar o jogo dele. Se recuperar, ele joga. O curioso é que, assim, quando a gente pensa no Fluminense do começo da era Diniz, o Fluminense do primeiro semestre desse ano, por exemplo, tinha um jogador com as características do Keno, mas que jogava do outro lado, que era o Luiz Henrique, né? Que era um ponta insinuante, um cara que destruía as linhas adversárias, tinha uma rara habilidade para esse tipo de jogo, e o Fluminense vendeu ele para o Betis. E aí acendeu como titular o Matheus Martins, que foi muito bem também. Na reta final do campeonato, também já foi. Mas na reta final do campeonato, o Diniz bota o Matheus Martins no banco e reforça o time com o Iago Felipe num 4-4-2, né, deixando o Keno um pouco mais adiantado junto com o John Arias encostando, mas ele abre mão do ponta. E aí agora o Matheus Martins também é negociado, vai para o Watford, né, seguindo a linha, né? O Fluminense vendeu o Richarlison, o Pombo, né? Vendeu o João Pedro. A porta de entrada dos jogadores do Essa relação Fluminense e Watford, ela está se construindo. O Matheus Martins é o terceiro dessa relação. E aí ele vai buscar o Keno, que é, assim, o Keno dos últimos anos, se a gente pegar os últimos 5, 6 anos do futebol brasileiro, o Keno é um dos jogadores que mais se caracterizou por ser esse ponta quebrador de linha. O que eu acho importante, aí a gente volta um pouco no que a gente falou sobre o Douglas Costa, embora não seja o mesmo caso, o Keno vai fazer em 2023 34 anos. Nessa atual temporada, parece que não, tá? Mas o Keno já está quase com 34. É que ele é tão ligeirinho, a gente acha que tem uns 25 para sempre. Não tem. A idade chega pro Keno também, não é só eu que fico careca, o Keno também fica mais velho. E na última temporada o Keno já sofreu com questões físicas, né? Então acho que essa é uma observação. Para o Keno conseguir desempenhar o que se espera de quem o contrata, ele tem que estar muito bem fisicamente. E esse é um ponto. E o Diniz exige muito fisicamente dos jogadores. Esse é um ponto a ser alinhado. Mas é o que o Calçade falou. Os porquês de cada contratação são muito visíveis. E aí tudo faz muito sentido pela maneira que o time joga e pelas carências que o time tem. Maurão, Fã de Esportes, venha comigo. Vamos conferir essas contratações aí. Não só as contratações, mas quem saiu também. Entradas e saídas nesse time do Fluminense já se preparando para a próxima temporada. Olha só, mercado agitado lá pro Flu. Chegou Jorge, o lateral Guga, que também é um velho conhecido nosso também, Keno, o Vitor Wedes, o Vitor Mendes e o Lima. Saiu Marcos Felipe, Davi Duarte, o Wellington,
Pineda, Matheus Martins, que o Zupac acabou de citar, Gabriel Teixeira, Frazan, Danilo Barcelos e o John Kennedy. Ô, Maurão, você considera uma boa movimentação do Flu para essa próxima temporada? E qual que é o seu destaque, hein? Então, eu estou nessa, assim, o Calçade de que o técnico permaneceu, o técnico já tinha um grupo unido, né? E que as referências são o Ganso e o Cano, e eles vão permanecer, então é pontual. Olha, agora eu estou querendo, faz tempo que eu estava sabendo que o Fluminense queria um lateral esquerdo, né? Deu certo, Pineda, etc. Qual o perfil desse? O Diniz sabe traçar perfeitamente o que ele quer, que tipo de lateral ele quer. E aí, às vezes, mas não serviu para o Palmeiras, não foi bem, etc. Não quer dizer nada, pode chegar lá e com o Diniz funcionar muito bem. E a gente espera que isso aconteça. Acho que vai trazer 6, 7 ou 8 ainda, deve continuar trazendo alguém. 2 ou 3 vão entrar no time, talvez até menos, assim, depende de todas essas saídas aí, mas vai se reforçar. Não chega, não vamos falar depois, puxa, tem o maior elenco do Brasil, tá igual o Flamengo, o Palmeiras, o outro. Não é isso. Mas é um time que já estava bem, é um time que coletivamente já estava funcionando. Então, olha, agora eu quero um ajuste aqui, um ajuste ali. Claro que eu acho que vou destacar o Keno, porque quantos técnicos não precisam e não querem desse jogador de beirada, desse jogador que vai para cima. Imagina os cruzamentos que ele poderá fazer para o Cano chegar e bater no de primeira, né? Que o Cano não precisa nem de 2 toques, é de um só. Então, assim, ele não se machucando, eu acho que será importantíssimo. E a gente vê vários técnicos querendo isso. O Rogério Ceni quase chora para ter alguém de velocidade pelo lado, etc. Vive procurando. E outros tantos. Então, é um jogador muito importante. Acho que vai ser bem legal para o Diniz. Vai funcionar, sim, no Fluminense. Espero só que ele não se machuque. Como diz o Zupac aí, né, a gente pensa que ele tem sempre 25 anos, mas não é bem assim. Mas está com muito gás ainda, Eu acho que o Keno vai ser muito feliz lá. E a dupla, Luciano? Qual dupla? Keno e Cano. É verdade. Folha, é verdade. A gente falou tanto dessa dupla. Keno e Cano. É verdade. Bom para narrador, né? Nossa, narrador vai ser... Assim, e outra boa contratação é o Guga. Assim, eu nem acho que o Guga, no primeiro momento, vai ser titular. Se a gente olhar como era visto o Samuel Xavier até esse ano que está terminando, e como foi visto o Guga em 2021, por exemplo, aí você imagina, o Guga vai ser titular. Mas o que o Diniz, e essa é uma característica muito marcante dos trabalhos do Diniz, né? Como ele consegue ou extrair o melhor dos jogadores, ou fazer os jogadores mostrarem algo que nem eles, jogadores, sabiam que eram capazes de mostrar. Ele estimula isso nos caras e são vários casos. Vários. E o Samuel Xavier é um desses casos. Fez uma temporada muito boa, muito consistente com o Fernando Diniz como técnico. Então, nesse momento, mesmo o Guga chegando com cartaz de campeão brasileiro de 21, ele chega para ser reserva. Mas é muito importante ter essa opção, porque o Fluminense sofreu nas reposições pelos lados, né? Ele tinha o Calegari, que podia fazer as duas laterais, na esquerda o Pineda não se firmou, o Caio Paulista, que o Diniz encontrou como lateral, ele não era, ele inventou o Caio Paulista como lateral, também não rolou. Então agora ele traz o Jorge, que é uma incógnita para mim, acho que o Jorge tem que mostrar mais em termos de competição e parte física, e na direita ele ganha um concorrente à altura para o Samuel Xavier. Então, em termos de profundidade de elenco, porque o Fluminense na última temporada, né, com o Diniz, ele caiu tirando a Copa do Brasil, mas ele caiu fora muito cedo das competições continentais, né? Na Libertadores ele não passou da pré, por isso foi para a Sul-Americana, caiu na fase de grupos. Então o Diniz teve um calendário bom para trabalhar, diferentemente de outros técnicos. Com um calendário bom, você usa menos jogadores, né? E ele mexe muito pouco no time, os jogadores se machucam muito pouco com ele, então ele mantém. O que se espera é que o Fluminense consiga ir longe agora nas demais competições. Para isso, elenco mais profundo, e aí se justifica ter Samuel Xavier e Guga, se justifica ter ter André, ter Martinelli, ter... enfim, outros volantes com o Ganso, com o Arias, com o Natan que ficou e com outros que vão chegar. Fala aí, Maurão. Não,